Trata-se de boas novas de salvação. O grande problema é que existe um outro evangelho sendo pregado, que é um evangelho das facilidades, um evangelho da mesmice, da mornidão, o evangelho do quase. As pessoas quase são abençoadas. Como assim, pastor? Parece que estão sendo abençoadas, mas elas só olham um lado da sua vida. Então, o evangelho, esse evangelho que está sendo pregado, é o evangelho da teologia da prosperidade, sem compromisso com Deus, um evangelho do qual a gente entende que as pessoas elas não precisam se esforçar muito para conseguir, jogam tudo em Cristo Jesus, eu digo tudo, todos os esforços. Jesus foi na cruz do Calvário, levou tudo lá e agora nós precisamos apenas ficar de camarote, deitado numa rede, esperando. E se a bênção ainda não chegou é porque não é a vontade de Deus. Então nós temos que continuar desse jeito, quando na verdade o evangelho, o verdadeiro evangelho, a vida cristã genuína, a porta é estreita, o caminho é estreito. Assim, nós temos que se negar-se, né? Nós temos que tomar a nossa cruz todo dia e seguir a Jesus. Então há um paralelo aí, há um evangelho na contramão do verdadeiro evangelho. Então o evangelho é sim boas novas de salvação no que diz respeito à própria palavra de Deus. E ontem a gente falava, no final, né, sobre o que é pecado aos olhos de Deus. E a gente leu 2 Pedro, no capítulo 2, e eu gostaria de continuar onde nós paramos ontem, quando nós falávamos que existe alguns tipos de pecados, né, que o povo de Deus inconscientemente muitas vezes está realizando, outros conscientemente. Agora, uma pessoa que experimentou o novo nascimento, nasceu de novo, né, uma pessoa que realmente é uma pessoa convertida, ela vai procurar viver essa vida que a própria palavra nos propõe. Então, o 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 12, esses versículos estão falando de um momento muito, muito difícil para a igreja, né? Que eu já vou explicar para vocês logo após a leitura. Então, no versículo 12, a gente leu até o 12. Mas estes, se referindo àqueles profetas da época, aqueles pastores da época, que estavam persuadindo o povo a viver um cristianismo gótico, né, do secretismo religioso. Então diz assim, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois os que tais homens têm prazer de deleites cotidianos, nódoas, são eles, imáculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueiam convosco. Quer dizer, ver aquela reunião, aquela coisa toda, mas o propósito era desvirtuar, afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Aí o versículo 14 diz assim, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Quer dizer, aquelas pessoas incoutos, aquelas pessoas que não tinham uma firmeza espiritual, mas eles chegavam para decidir para o mal, para o gnóstico, para o secretismo religioso. Veja só, os quais, deixando o caminho direito, então eram pessoas que tinham tido um conhecimento da palavra de Deus, mas que optaram em viver um outro evangelho, um outro cristianismo, muito parecido, mas levando, de certa forma, as pessoas a viver num outro patamar, né, numa outra direção. Os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então esse Balaão é aquele que, se não me falha, o rei Baraque, né?
ele estava vendo o povo de Deus vindo, Israel estava se aproximando pelas terras desse rei, e aí o rei pede para Balaão amaldiçoá-los. E Balaão era o profeta de Deus, mas se deixou levar pelo prêmio, porque o rei ofereceu muito para ele, dinheiro, quem sabe posição, até no seu reinado, e ele obedeceu ao rei, foi lá, ele foi em 2 montes, né? Ele foi para o monte Gerizim e foi também para o monte Ebal. Um monte era da maldição e outro era o monte da bênção. Ele foi nos 2 tentar, mas não conseguiu, porque quando ele abria a boca, o Senhor dizia: contra ti, ó Israel, não vale encantamento, não vale maldição. E é justamente o que Pedro está dizendo. Gente, esta turminha aí, esse povo aí do gnóstico, do secretismo religioso, que tenta levar as pessoas a viver um evangelho parecido, cuidado, porque esse povo aí, esse espírito aí atuou em Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Você lembra dessa passagem? Quando o jumento fala com ele e ele fica apavorado. Ele estava batendo no jumento, e o jumento vai dizer: porventura alguma vez eu procedi desta maneira? É que na minha frente está o anjo do Senhor. Ele não conseguia ver o anjo do Senhor. Assim tem muitos crentes. Irmãos, é capaz do animalzinho na casa dele está tendo uma experiência, por incrível que pareça, mas ele não consegue ver o anjo do Senhor. Sabe quem é o anjo do Senhor hoje? São os pastores que estão dizendo: rapaz, não vai por aqui, vai por aqui, ó. Você vai morrer nesse caminho, você vai morrer em pecado. Não é desse jeito que você está achando que é. Cuidado, porque isso pode estar te levando para o inferno, e você está indo para o inferno de passos largos, na mente pensando que esse teu evangelho é verdadeiro. Agora veja, o versículo 17. Esses são fontes sem água. Quando fala de água, fala da própria palavra de Deus. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro. Forte, né? Hoje você vê um monte de pessoas aí vivendo na graça. Estamos debaixo da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. É assim mesmo. Se você errar, se você pecar, nem que seja no último momento, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Irmãos, eu até acredito para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, é blá 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 deste evangelho do quase. Desse falso evangelho que não traz, são preguiçosos. Essa aqui é a verdade. Não querem viver uma vida em comunhão com Deus, vive falando mal de outras igrejas, vive falando mal de dízimo, falando mal de pastor, falando mal daqueles que estão realmente ganhando almas para Jesus. Veja que esse tipo de pessoas, eles não vão buscar os perdidos, eles vão na casa daqueles que já são evangélicos. Preste atenção, a pessoa que te abordou a respeito da graça, veja se essa pessoa ganhou almas para Jesus que estavam lá no lamaçal do pecado. Não, as pessoas que estão em volta dessas pessoas, presta atenção, eram pessoas de outras igrejas. Porque o coração dessas pessoas, queira ou não queira, está dentro desse espírito gótico ou do secretismo religioso, né? E eu já vou falar aqui um pouco disso que está acontecendo nas igrejas aí. Agora o versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo ele mesmo servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido, de tal faz também servo. Então essas pessoas são servos desses espíritos que estão sobre essas pessoas, que facilitam o evangelho. Não, mas Deus só quer o teu coração. Deus
entendeu? Deus não jamais vai permitir, pois Deus ama você. Por isso mesmo. Pois é por Deus nos amar que Ele nos adverte. É por Ele nos amar que Ele nos castiga. É por Ele nos amar que Ele permite, dentro da sua vontade, que nós passemos por algumas privações. Então o evangelho da facilidade, o evangelho do faz de conta, o evangelho da fazendo vistas grossas, né? Pedro continua escrevendo e ele diz o seguinte: portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidas, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então, que história é essa de que a pessoa pode... Não, mas o meu pensamento é diferente quanto esse pensamento que você tem a respeito da palavra de Deus. Mas espera aí, que tipo de evangelho é que me condena? Porque você vai ver que existe um espírito de condenação. É ele, o resto está na contramão. É ele e o resto tem que se adaptar ao sistema dele se quiser ir para o céu. Então quer dizer que esse sistema criado é esta maneira de ver o evangelho que me salva? Eu não estou em Cristo Jesus? Meu irmão, abre os teus olhos, porque você vai ver pessoas com palavras sutis, um ar de graça, parece amoroso. Satanás não é bobo nem nada. Ele vai entrar na onda, ele vai fazer com que você se sinta bem perto daquela pessoa, mas você tem que, pela palavra de Deus, ver se essa pessoa realmente tem o Espírito de Deus. Veja, se possível for, se transformaria até em anjo de luz para poder enganar. Então Satanás não perde tempo. Olha só o versículo 20. Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, quer dizer, a pessoa veio para Jesus, se converteu, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então isso quer dizer o seguinte, que uma pessoa que poderia estar muito firme com Jesus, pode a qualquer momento fraquejar, cair e até ser comprometido com as trevas. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então é aqueles que eles se colocam no agora eu sou de Jesus, e daí? E daí que o que eu fizer daqui para frente eu estou em Cristo Jesus. Não, senhor. Não é verdade. Assim pensam muitos que estão vivendo o secretismo religioso, que acreditam em tudo, sabe? É só colocar Deus, usar o nome de Deus, dizer que realmente Jesus está com ele e pronto. Ora, um dia chegaram assim para Jesus, disseram, eu li este versículo ontem, lá na nossa igreja, Senhor, está aí a tua mãe e teus irmãos. Ele falou, minha mãe, meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, as executam. Esta foi a palavra de Deus. Então o fato de vir em nome do Senhor Jesus não quer dizer nada, meu irmão. Falar de Jesus, nós temos que ver se essa pessoa, a vida dessa pessoa, ela foi transformada. Gente que vive com pretexto de promessas, né? Não, Deus prometeu aqui, você vai ver uma hora, e já passou 5 anos, já passou 10 anos, e você perdeu o tempo comprometido com essas pessoas, a tua vida está um caos, porque você passou ou saiu do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus, para viver este evangelho mais facilitado, mais fácil, sabe? Alguém massageou o seu ego aí com promessas, era o que aconteceu aqui. Eles prometiam muito de coisas, você já vai ver. Então diz assim a palavra, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Qual que foi o santo mandamento que foi dado? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você começa a condenar essas pessoas, dizendo que só você está certo, ontem eu dizia que, irmãos, eu posso estar enganado nesse sentido, nesse posicionamento. Às vezes eu digo assim, irmãos, isso é uma coisa minha. Pode ser que eu esteja enganado, errado, mas eu não vou atribuir esse pensamento meu à palavra de Deus, porque não é o que a palavra de Deus está dizendo, é um pensamento que eu tenho a respeito.
Agora, esse tipo de pessoas, elas dizem assim, não, eles estão errados, nem chegue perto, nem vá na igreja deles. Existem, irmãos, igrejas que são legalistas. Existe tipo de crente que, se no dia do arrebatamento você não estiver no pátio da igreja deles, você não será salvo. Sabe o que é isso? Legalismo. Eles acham que a salvação está pelo método deles, pela forma de servir a Deus do jeito deles. E nós somos salvos em Cristo Jesus. Veja, esta carta de apóstolo Pedro, que eu acredito que foi 66 anos depois de Cristo, então os prováveis destinatários foi a igreja de Roma, né, os gentios da época, os judeus cristãos da Ásia Menor, e havia no coração de Pedro, que é um grande apóstolo, uma grande preocupação. Por quê? Porque ele estava preocupado com o gnosticismo, ou os gnósticos, que era um movimento religioso que levava as pessoas dentro de um secretismo, o esoterismo. Hoje você vê cristãos, por exemplo, que acreditam em horóscopo. Você acredita numa coisa dessa? Uma pessoa que se diz convertido, você pergunta para ele, qual é o teu signo? Ele diz, meu signo é Sagitário, o meu signo é Áries. Irmãos, esta pessoa precisa ser convertida nessa área. Então, isso foi desenvolvido há muitos anos atrás. As pessoas que viviam por astrologia, não é astronomia, né? Era astrologia pelos astros. E até hoje. E a gente sabe que se você for guiado pelas estrelas, pelos astros, você está perdido. Porque existe estrelas que você vê o brilho dela hoje, mas que já morreu há milhões de anos. Outra coisa, até os meses foram trocados pelo calendário gregoriano. Então você não sabe nem o mês que você nasceu, porque o primeiro mês do ano é abril. Abib, abril, abertura, foi estabelecido por Deus. Qual é o primeiro mês do ano que foi colocado pelo calendário gregoriano? Janeiro. Então, se você for se guiar pelo seu signo, você está perdido. Porque você está há muitos anos acreditando num signo que não é o seu. Irmãos, os gnósticos já viviam naquela época tentando transgredir. Então, veja só, eles institucionalizaram, eles combinaram o miticismo com especulação filosófica, aonde você tem que viver daquela forma, daquele jeito. E hoje você está vendo muitas pessoas trazendo isso como se fosse uma religiosidade. Houve uma época que ser vegetariano era também dentro de uma religiosidade para tentar salvar a alma. Hoje você vê os veganos. Não é pecado você deixar de comer carne, de você comer só legumes. Não. Agora, quando eu trago isso para alimentar a minha alma, como se isso me trouxesse, né, um estado espiritual, não pode cooperar para a minha mente ser mais pura, o meu organismo ser mais saudável. Agora, quando eu trago isso dentro de um secretismo religioso, achando que pelo fato de eu agir desta forma, eu serei energizado espiritualmente. Você vê isso muito no meio dos artistas, né? Olha, essa plateia tem uma energia, eu entrei aqui e senti uma energia. Irmãos, tudo isso faz parte do contexto e que pode ser encaminhado e trazido para este evangelho do quase. Então, o gnosticismo está também na base filosófica da religiosidade, como Nova Era, por exemplo. O casamento, né, do tipo, eles não acreditam realmente que você, ao casar, pode ser uma pessoa feliz com aquela pessoa. Que o casamento, quando você casa porque você quer manter uma família, isso aí está fugindo deste propósito, né? Que você tem que viver com o que você quiser, não deu certo. Então está dentro desse contexto, desse secretismo religioso, que até faz uso da palavra de Deus. Veja, Salomão teve 1000 mulheres, você pode ter um monte de mulheres. Não era esse o pecado do momento,
porque lá eram pessoas que estavam persuadindo as pessoas a viver pelo prêmio, viver por dinheiro, né? Mas o propósito da obra de Pedro, ou desta carta de Pedro, era divertir os cristãos contra os ensinamentos que havia por falsos mestres naquela época. E que hoje você vê, meu irmão, isso está acontecendo. E talvez você diga assim, não, mas isso só acontece em tal igreja. Dependendo, se você deixar, você começa a fazer algumas campanhas, alguns trabalhos até dentro da igreja, que é voltado ao gnotismo, ao secretismo religioso, à maneira de não precisar mais usar a palavra de Deus. A partir de agora é esse tipo de campanha, e que não existe respaldo bíblico, o Senhor não mandou fazer, e a pessoa está lá realizando em nome de Deus, fazendo em nome de Deus. Então cuidado, principalmente agora que se aproxima o arrebatamento da igreja, é muito grande. Eu coloquei aqui, eu falava ontem, né? A primeira carta foi dividida em 3 capítulos. É isso? Não, a segunda. Agora, tanto a primeira carta como a segunda, ela traz na epístola, ou na carta, né? A gente fala epístola, tu fala carta, a maneira de se posicionar em Cristo Jesus, fazendo uma interessante comparação. Porque a comparação que Pedro vai fazer na segunda carta é mencionando Noé, como nos dias de Noé casavam-se e davam em casamento. Então, o que é se dar em casamento? Bom, eu não quero mais viver com essa pessoa, eu tenho o direito de me dar em casamento com esta outra que eu devo escolher. Não importa se é homem ou mulher. Isso é da nova era. Então, na época de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Veja que coisa, naquela época. Então, esse secretismo, esse tipo de coisa, de maneira de ver as coisas de Deus, porque o grande pecado que eu vejo é as pessoas querer adaptar a sua vida pela palavra de Deus, vivendo fora dela. Procurar trazer alguns versículos isolados, né? Você vê hoje que existe aí uma igreja que tirou Levítico, tirou Romanos, que fala sobre os homens afeminados, sobre homossexualismo. O próprio Gênesis, quando fala sobre ali de Ló, né, que aqueles 2 anjos apareceram e os homens daquela cidade vieram literalmente para ter relação sexual com aqueles anjos. Ficaram cegos e Deus livrou. Então, Pedro está está colocando isso diante da igreja de Roma ou na Ásia Menor. Ele está mandando dizer assim, gente, veja, tome cuidado com esse povo, são névoas, são pessoas que não têm água, quer dizer, não têm a palavra de Deus, são pessoas que estão desvirtuando a verdade, são pessoas que estão procurando persuadir vocês a sair do caminho da verdade. E ele vai explicar que a terra será julgada pelo fogo. Você lembra que nós lemos? Olha, se Deus não poupou nem os anjos, Deus não poupou os da época de Noé, salvando apenas ele mais 7 pessoas. Tudo isso está na carta. Se ele apenas poupou o justo Ló, as suas 2 filhas, nem mesmo a esposa conseguiu escapar daquela, porque se transformou numa estátua de sal. E aí você vai ver o quanto realmente Pedro sofreu nessa época. Ele sabia que ia ficar preso, e ele escreve para que pudesse. Alguns dizem que ele já estava preso, né? Então, devido às diferenças do estilo textual em relação à primeira epístola, a autoria de 2 Pedro muitas vezes chegou a ser colocada em dúvida. Por quê? Porque os próprios da época, né, até mesmo o historiador Eusébio de Cesareia, né, ele dizia que antes de Orígenes, que depois veio Orígenes, no século III, e aí ele vai dizer, não, realmente esta palavra ela é de toda a aceitação. Ou não, Orígenes dizia que não, que havia uma contradição entre a primeira carta e a segunda carta. Isso. No entanto, Jerônimo de Estridão, autor da Vulgata, esclareceu que as diferenças no estilo textual entre as 2 epístolas de Pedro podem ser explicadas.
é que na segunda carta o apóstolo não teria recebido a ajuda de Silvano com a sua redação. Então, eles veem assim, bom, na escrita, no textual, há uma diferença. Parece que não é a primeira pessoa que está escrevendo, comparado com a segunda. Seria mais ou menos, eu escrevo, apunho a minha carta para você, mas aí agora estou alguém me ajuda. A primeira, alguém me ajudou, que é o Silvano, né? Ajudou ele a escrever, olha, coloque assim, faça assim, assim. Não use essa vírgula. Esse Silvano era um tremendo, se não era escriba, né? Mas era alguém que entendia muito a respeito de como se devia colocar os verbos da época e tal. Só que nessa época já não tinha mais o Silvano, este que lhe ajudou na primeira vez. Então o próprio Jerônimo diz assim, não, é porque realmente já a segunda carta, o apóstolo Paulo não teria recebido ajuda de Silvano na sua redação, conforme houve na ocasião anterior. Interessante que a primeira carta estava dividida em 3 partes. As duas são divididas em 3. Primeiro, conselhos para os cristãos que estão se desenvolvendo na fé. Cuidado com esse povo que está chegando aí. Por quê? Porque essa é a tendência do evangelho do quase, do evangelho do faz de conta. A pessoa se converte, pode ver, irmãos, a pessoa se converte, assim que ele recebe uma conversão, e se ela é realmente genuína, passam os dias, bate palma na tua porta, vão levar um outro evangelho. Bate na tua porta, homens, ou às vezes até pessoas de outra igreja, para tentar persuadir você a acreditar de outra forma, e não daquela que veio trazer aí o seu nascimento espiritual ou a sua conversão genuína. Então, o primeiro conselho de Pedro, na primeira carta, era para os cristãos que não haviam ainda desenvolvido uma fé, não estavam firmes. Então é fácil, né? É muito fácil você dar um tombo numa criança que está começando a andar agora, a caminhar, dando os seus primeiros passos, você empurra ela. Segundo, os perigos potenciais quanto ao futuro. Depois, isso está no primeiro capítulo, ele fala sobre o conselho que está dando aos principiantes da fé. No segundo capítulo, que é o capítulo 2 de 1 Pedro 1 ao 22, os perigos potenciais quanto ao futuro. E o terceiro capítulo de 1 Pedro fala de uma esperança, que nós devemos ter esperança. Então a fé, dentro de uma fé genuína em Cristo, estava sendo revelado já este pessoal, não é por aí, não é tudo isso, não precisa fazer tudo isso, vai com calma. Eu também era assim, quebrei minha cara. Me lembro quando um casal se converteu e chegou na igreja, ali na época do Rebouças, né? E veio um casal com tanto amor, que tinha se convertido, aquele primeiro amor e tal. Aí quando cumprimentou esse casal na porta, eles disseram, não, nós era assim também, isso aí passa. Logo, logo vocês vão ver que isso aí é tudo fogo de palha. Aí aquela pessoa disse assim, olha, se Deus tirar essa alegria do meu coração, que Ele me leve primeiro. Antes de tirar essa alegria da salvação que eu tenho, que o Senhor me leve para a sua glória. Então veja, nós vamos ter pessoas dentro da igreja, não é só pastores, não é só mestres. Aqui Pedro fala, cuidado com os mestres, com os profetas, com os apóstolos, que não são apóstolos, mas são lobos vestidos de ovelhas. E o cuidado que nós devemos ter com o joio, que está lá para persuadir a gente, até mesmo com o próprio exemplo de vida, fazer com que você se torne aquela pessoa despreocupada com a eternidade. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Por que Deus iria me enviar no inferno? E não se prepara para o arrebatamento da igreja. Veja que Jesus vai vir buscar uma noiva imaculada, sem ruga, e não é no sentido desta ruga humanamente falando, é a questão espiritual, adornada, preparada, ataviada, aquele desejo de estar diante da igreja, ou sendo igreja, estar diante do Pai. Uma noiva, um dia eu falava para vocês sobre a noiva, né? A noiva, quando chega na última semana, 15 dias antes,
Ela está tão preocupada que a vida dela é só o casamento, 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 o sapato, a roupa que vai usar, se está tudo nos conformes. O noivo também, mas mais a noiva, a preocupação dela. Então, irmãos, Pedro achava que o arrebatamento da igreja seria por aquela época. Então, a preocupação dele quanto ao futuro, ter esperança. Aí, na segunda carta, né? A segunda carta, 3 grandes temas são abordados aqui. Fora, claro, a diligência, né, contra os falsos mestres, né? Mas ainda ele ressalta nessa terceira carta, a gente leu ali o capítulo 2 inteiro, né, ontem e hoje. Então, a suficiência em Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo para a igreja, que nós em Cristo nós temos toda a suficiência, tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Então essa suficiência, irmãos, ela se baseia, ela está dentro das atitudes que eu tomo a partir da vida de Jesus, de receber o caráter de Jesus, de viver a vida de Jesus, como Paulo sempre disse, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então vejam, agora, uma vez o próprio Pedro, né, ele escreveu, disse assim, olha, vocês como crianças nascidas de novo, precisa do leitinho racional para que vá descrescendo, falando da palavra de Deus. Cuidado de não ter um evangelho falsificado, e que é o que está acontecendo hoje, sim. Se nós nos distrairmos, nós seremos engolidos por esse evangelho do entretenimento, por esse evangelho que não precisa mais pagar preço nenhum, já foi pago lá na cruz, por esse evangelho que eu não preciso fazer nada a não ser crer que eu estou salvo. Mas não é por aí? Sim, você tem que crer que Jesus é o teu único Salvador, e depois que você é salvo, você tem que se manter salvo. Se manter salvo. Como é que se mantém salvo? Pela purificação da palavra, negando-se a si mesmo, como nós falávamos ontem, né? Procurando exercitar a fé para um crescimento, para que vá descrescendo, diz Pedro. E nós precisamos, até chegar à estatura de varão perfeito, fazer a nossa parte. Irmãos, outra coisa que a segunda carta de Pedro ele vai posicionar, e aqui eu devo gastar um tempinho com vocês aqui, o juízo de Deus e o pecado. Veja, hoje ele é advogado. Eu dizia ontem, ou na quarta-feira, que o pecado para nós pode até acontecer porque você é infalível ou é falível. Você pecamos por pensamento, por palavras, por omissão. Só o fato de eu saber fazer e não fizer, eu estou em pecado, diz a palavra. Agora, o pecado não pode ser dentro da iniquidade, dentro da impiedade. Eu dizia ontem que uma coisa é você ser ímpio, não saber o que está fazendo, não sabia que aquilo era pecado. Quantas vezes as pessoas fizeram coisas, ora, hoje conscientemente estão praticando. Isso chama-se iniquidade, quando se maquina, quando se projeta o pecado. Então hoje nós temos um advogado, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está falando para os filhos, filhinhos, é para nós. O amor de Deus. Essas coisas eu digo para vocês, não façam. Mas se acontecer, se houver um erro, um acidente, podemos dizer assim, um acidente de percurso, eu não quero sofrer acidente, mas pode acontecer. Você está lá lavando uma louça, de repente quebra um copo, você queria quebrar aquele copo? Não. Só que agora você vai tomar cuidado para não quebrar. Você caiu num buraco, quebrou o pé. Aí conscientemente você vai naquele mesmo buraco e você vai colocar o teu pé lá para quebrar de novo. Então, veja, o pecado para nós tem que ser um acidente. Então tem aquela pessoa que vive na prática do pecado e quer a vida de Deus. Não tem como, meu filho. Então veja, Deus é o Filho, hoje é o advogado à direita do Pai. Temos um advogado. E não só por nós, diz a palavra, pelo mundo inteiro. Mas vai chegar um momento que ele vai ser promovido de advogado, ele vai ser
juiz. E a Bíblia fala do justo juiz. Então é isso que o próprio Pedro está dizendo. Primeiro, a nossa suficiência em Cristo Jesus. Segundo, o juízo de Deus e o pecado. Veja, Deus não poupou os anjos que pecaram. Cuidado. Olha o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Veja nos dias de Noé. E hoje, o dia que estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo da história, está chegando o carnaval. Você vê cristãos, meus irmãos, que não vê pecado em nada. Ele não vê pecado em carnaval, ele não vê pecado em festa de Halloween, ele não vê pecado em festa junina, ele não vê pecado em Noel, ele não vê pecado em nada. Para ele chegou o momento, eu vou curtir do meu jeito, da minha forma gospel, da minha forma evangélica ou cristã de ser. Espera aí, mas quando é que nós vamos estar preparados? Porque a terceira grande mensagem de 2 Pedro, ele vai falar sobre o dia do Senhor e a volta. O dia do Senhor e a volta de Jesus. Então estejam irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Ele achava que era naquela época. Então ele disse, gente, veja o que está acontecendo na nossa igreja em Roma. Os cristãos gentílicos, os cristãos judeus, olha o que está acontecendo em toda a Ásia Menor. Esse povo persuadindo a vocês a ter este evangelho light. Este evangelho que parece, mas não é. Tem ar de graça, mas não é a graça em si. Tem ar de bondade, mas não é a bondade em si. Tem ar de temor a Deus, mas não tem o temor mesmo. Tem um ar de arrependimento, mas não encontra-se fruto de arrependimento. Tem um ar de avivamento, mas não existe nada acontecendo que realmente justifique o avivamento através do Espírito Santo. Então o que você vê hoje, não todas as igrejas, nós temos muitas igrejas cheias do Espírito, homens, mulheres de Deus, trabalhos maravilhosos, enchem Maracanã, enchem os estádios, marcha para Jesus. Meu Deus, tem um monte de trabalhos que é para a glória de Deus e para que a igreja seja apresentada, o crescimento da igreja. Isso é muito importante. Passeatas, oh, que coisa maravilhosa, sabe? Isso aí é tudo muito bonito, né? Cantores apresentando seus talentos, mas no final ele faz o convite para a salvação, porque este é o propósito. Agora, quando você vê o evangelho, onde existe uma tabela, onde as pessoas estão indo lá mecanicamente fazer aquela apresentação, porque não estou julgando, mas eu conheço histórias, né, de amigos meus, cantores da minha época, que você é bobo, rapaz, você vai lá, não pede nada, esse povo aí vai te sugar, e, meu Deus, quantos, irmãos, quantos e quantos que diziam assim para mim, ó, você não cobra nada, você é doido, você tem que fazer lá o teu preço, rapaz, o teu talento, você vai para a Coreia, vai para o Japão, e irmãos, nunca, se um dia um pastor chegar e disser assim, ó, o pastor Moacir pediu tanto para vir aqui na igreja, eu posso repreender isso em nome de Jesus, porque não é verdade. Nunca, 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 nunca aconteceu de eu chegar e dizer assim, olha, eu vou lá na sua igreja fazer trabalho 4 dias, mas eu quero tanto, quero vender tantos CDs. Ou fique com uma cota aí de CD. Nunca. Já aconteceu das pessoas me procurarem, né? Pastor, tem apostila aqui, nós precisamos de tantas apostilas, como é que o senhor faz? Eu falei assim, nós podemos fazer o seminário dessa forma, mas se não for dessa forma, do jeito que está me colocando, pode ser de outra forma. Quanto o senhor vai cobrar? Não vou cobrar nada. Não, mas nós queria ajudar. Então aí é você e a tua consciência, a sua igreja, o seu conselho. Irmãos, talvez seja assim, mas é errado o outro? Eu acredito que no pensamento dele não é errado. É o cachê dele, é o valor que ele está, entendeu? E ele pode estar ali, só que o galardão dele já é esse. É isso que eu tenho falado para muitas pessoas, né? Ele tem o direito. Tem o direito de pedir uma cota, tem o direito de pedir uma oferta lá, uma contribuição, sei lá. Agora, qual que é a essência? Se dentro do coração deste
pregador. E não é só por aí, meu irmão. A gente vê isso aí também no dia a dia, de pessoas que se aproveitam de outro irmão da igreja. Então o evangelho abrange, de certa forma, todos os sentidos da vida. O evangelho não é só para as coisas espirituais, não é só as boas novas de salvação, mas também é as boas novas do testemunho que eu tenho que dar diante da sociedade, de um posicionamento que as pessoas esperam de nós como cristãos. Afinal de contas, o que o mundo espera da igreja? E o que a igreja espera do mundo? Do mundo, eu espero um mundo cada vez mais perdido, porque esta é a verdade, um povo cada vez mais promíscuo. O que você espera do mundo? Se levantando contra a igreja a cada passo. Esse ano será muito mais do que o ano passado, e assim sucessivamente, até que vai chegar o anticristo, que vai ser a perseguição total contra o cristianismo. Agora, não é o que o mundo, não é o que eu espero do mundo. Eu já sei o que existe no mundo. Deus até disse que não nos tirássemos do mundo, mas que nós fôssemos protegidos do maligno. Agora, o que o mundo espera da igreja? O mundo espera que um pastor seja honesto, que um cristão seja autêntico, verdadeiro, fale a verdade, não beba, não fuma, não se prostitua, seja diferente. Tanto é que quando ele se depara com alguém que se diz evangélico em adultério, ele diz: olha, fulano, mas fulano não era crente? Você não era o pastor fulano? Claro, porque o mundo está esperando algo diferente. Quando eles encontram e eles passam a acreditar na pessoa de Jesus como único suficiente Salvador, aí eles vêm e passam a ser igreja do Senhor como nós. Então, quando eu estou com um pé aqui dentro da igreja, um pé lá no mundo, eu estou aqui na igreja, mas eu tenho uma quedinha para o mundo, uma quedinha para as coisas, eu não sei, a minha natureza pecaminosa ainda. Irmãos, é uma guerra. Paulo dizia: o espinho, o que é para fazer não faço, e aquilo que é para fazer acaba não fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará da corrupção deste corpo, desta carne, dessa natureza? Então é uma guerra. Se você não se posicionar, se você não fizer a sua parte, com certeza você vai viver um evangelho do quase. Mas é bem parecido. Antigamente tinha uma propaganda do Denorex, parece Denorex, mas não é. É igualzinho. Hoje nós estamos vivendo uma época onde você vai ver coisas similares. Réplica, né, Mateus? Réplica que chama, né? Réplica. Você pega aquela réplica do relógio, daquele relógio caríssimo, você olha assim, meu irmão, só se você tiver um olho mesmo de águia, se você souber, se você conhecer, senão você é enganado. Hoje eles falsificam tudo, perfumes, sapatos. Você vai na 25 de março, você vai ver lá, há poucos dias ainda foi apreendido lá um monte de mercadoria, Nike, Adidas, que mais, Matheus, que se falsificam muito? Tem um monte de coisa que se falsificam, né? Celular, iPhone. Você olha assim, mas é igual. E quantas pessoas, eu acredito, Matheus, que comprou achando que era verdadeiro, usou anos e anos e nunca descobriu que aquilo era falso. Irmão, será que não existe a falsificação da palavra de Deus? O evangelho parecido? Só que você pode perceber muito claramente que este evangelho não está funcionando. Por quê? Porque eu não estou ficando rico? Não. Primeiro, que o verdadeiro evangelho me dá condições de eu mesmo ter certeza da minha salvação. E que eu estou, seja aquela igreja pequena, aquela igreja onde não tem tanta estrutura. Hoje nós temos uma igreja, graças a Deus, bem estruturada, né? Queria eu ter a estrutura que eu tenho hoje, que nós temos hoje, na época do Rebouças, que a gente não pagava aluguel, que a gente, né, meu Deus, era tudo tão difícil, tão difícil. Então, existem igrejas que estão começando agora e tal, que não tem estrutura nenhuma. Que você tem que, neste evangelho verdadeiro, apoiar o seu pastor, cooperar com ele, ser fiel dizimista.
Mas e a hora que tiver estrutura? Você precisa continuar sendo fiel a Deus em tudo que você fizer. Então é interessante que houve pessoas que passaram pelo nosso ministério. Esse dia minha esposa estava falando, meu bem, quantas pessoas passaram pelo nosso ministério, né? Que saudade que eu tenho delas. Esse dia está falando da Marley, né? Do próprio Luiz Roberto, né? Quanto nos ajudaram ali no Rebouças. A Jo, o Henrique, meu Deus, o Aldo, o Cléo. Gente, quantas pessoas passaram, né? O Edmir e a Neuza, que hoje estão conosco, famílias inteiras. Ontem eu estava orando ainda pela nossa irmã Emília, né? Há muitos anos atrás, ela e a filha que nos ajudavam. E não tem como aqui agora lembrar de todos, né? Mais alguns que a gente está lembrando aqui, que marcaram, que ajudaram, que eram fiéis, que a gente disse, irmãos, nós vamos fazer tal coisa, estavam lá, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Aí começamos, Deus foi nos dando, reformamos aquele barracão, a gente fez o tanque batismal lá, foi indo. Quer dizer, eu não tenho como esquecer essas pessoas que tanto nos ajudaram com alimentação. Me lembro do Fonseca, da Maura, né? Meu Deus, o quanto ajudou. Também o Ronaldo Tim, né? A Antônia. Estava vindo na minha memória aqui, agora eu vou lembrando aqui, né? Os diáconos, diaconisas que trabalharam conosco, os obreiros, os músicos. Meu Deus, mas o que havia naquela época e o que há hoje? Um evangelho puro. Nós pregávamos, até esses dias estavam falando, né? Nossa, pastor, o senhor era muito radical naquela época. Misericórdia, né? Eu me lembro da Mônica, pastora Fernanda, né? Outros pastores que estavam conosco, já não são mais alguns, nem pastores, mas eram na época, nos ajudavam. Mas porque nós estávamos ali defendendo, né, a palavra como ela é. Não defendendo Deus, porque Deus é tão poderoso que não precisa que ninguém defenda Ele, mas o Evangelho, a palavra de Deus, a maneira como a gente acreditava, como a gente confiava, e até hoje é do mesmo jeito no nosso coração. O que mudou, né? Talvez a forma de você, por causa de tantas coisas que foram, hoje você tem, veja, live, né? A maneira de você divulgar a palavra de Deus dessa forma. Que coisa maravilhosa. Antigamente eu não tinha. Me lembro quando nós entramos na televisão, né, na CNT, para fazer programa de televisão, que luta. Tivemos que fazer um estúdio de televisão, um estúdio de rádio, tínhamos rádio comunitária ali no Rebouças. Então você diz assim, meu Deus, então quer dizer que o senhor caiu. Não. Pelo contrário, Deus tem nos honrado e tem nos honrado muito. Essa aqui é a verdade. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos entender que se nós continuarmos fazendo a obra de Deus, né, hoje, quando eu vejo a estrutura que Deus nos deu ali em Campina Grande do Sul, né, você não conhece ainda a igreja, se você conhecer, você vai ver, nós temos uma boa estrutura, salas para crianças, tudo isso, mas nada disso é o Evangelho na sua essência, se a essência do Evangelho não estiver sendo aplicado ali. Não sei se eu soube me expressar aqui, porque você pode ter uma grande estrutura, você pode ter um mega templo, você pode ter programa de televisão diário, você pode ter tudo e mais um pouco e não ter a essência do Evangelho. Espero que tenha sido esclarecido, né, no coração de muitas pessoas. O horário já está acabando, mas a suma é que possamos realmente abrir os nossos olhos espirituais, que entendamos de uma vez por todas se nós estamos vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, o Evangelho das boas novas. Eu dizia ontem à noite que as boas novas da salvação nem sempre é boa para nós naquilo que estamos praticando de errado. As boas novas de salvação podem me confrontar. As boas novas de salvação podem me tirar da minha zona de conforto. As boas novas de salvação me levam a um posicionamento em Cristo. Me leva a um caminho estreito.
me leva a negar-se a si mesmo, renunciar a mim mesmo. As boas novas de salvação, né, pode ser chocante, de certa forma, porque eu preciso mudar de vida, me posicionar. Então, meus amados, a suma é essa, que você se posicione, procure uma igreja mais próximo da sua casa, ou mesmo que seja longe, Deus vai te dar condições, venha nos visitar. Aquelas pessoas que eram nossas ovelhas, que eu sempre digo assim, né? Tem pessoas que nós marcamos a vida delas pelo Evangelho. Não foi pelo jeito, não foi pela cor dos olhos, não foi pela voz, foi pela palavra que nós pregávamos. Eu já ouvi pessoas dizer assim, pastor, nunca mais tive aquela comunhão que eu tinha. Por quê? Era por causa do pastor Moacir Pereira e a sua família? Não. É porque você naquela época estava vivendo o verdadeiro Evangelho. Esta que é a verdade. Se você for numa igreja aí próximo, onde o verdadeiro Evangelho está sendo pregado, você vai se sentir tão bem, tão útil, como você se sentia naquela época. Então tem pessoas que hoje, alguém está dizendo assim, pastor, saiu muitas pessoas da minha igreja. Eu falei, olha, existe hoje uma normalidade, que é uma coisa até aceitável, de pessoas que elas, né, cirandam mesmo, andam pelas igrejas, estão procurando algo, não nasceram de novo, são pessoas que ainda estão com sede na alma. Às vezes acontece lá de um pastor trazer uma palavra, uma profecia, aquela pessoa, agora achei o meu lugar. Mas de repente aquele pastor para de profetizar, para de fazer aquela oração que massageava até o ego daquela pessoa, a igreja se torna uma igreja comum. E o que as pessoas lá do mundo estão procurando? Uma igreja onde, meus irmãos, venha saciar apenas a mente deles e não a alma. Repito, pessoas que querem viver apenas de entretenimento, é o evangelho da facilidade, né? É aquela porção que a pessoa quer tomar no dia, como se fosse, né, não vou dizer essa palavra, senão é capaz de alguns se ofenderem, mas aquela pessoa, como se fosse um filho de pássaro, que você coloca aquela comidinha na hora e pronto. Ele não procura, mas só que vem até a sua boquinha, mas vai chegar o momento que você vai ter que fazer a sua parte, né? Você vai ter que andar com suas próprias pernas, você vai ter que ter uma vida. Paulo dizia, eu era menino, falava com o menino, agia com o menino, mas logo eu deixei de ser menino. Imagina uma criança, ela nasce e continua criança para toda a vida. Não cresce, não gatinha, não anda, não estuda. 20 anos está lá daquele mesmo jeito, aquele bebezinho, tendo que trocar as fraldas, tendo que dar mamadeira, pois assim existe milhões e milhões de pessoas dentro desse evangelho do quase, que nunca crescem, que vivem aquela vidinha medíocre, aquela vidinha da mesmice, aquela vidinha da poçãozinha, parece uma poçãozinha mágica que tem que colocar na boquinha deles, entendeu? E não há crescimento, vivem revoltados, sempre colocando a culpa em alguém. Não, porque o senhor saiu aqui da igreja, se o senhor não tivesse saído aqui da igreja e eu não estava dessa forma, então quer dizer que estava no homem. Aí é pior ainda. Eu estava atrapalhando a vida dessas pessoas e não ajudando elas. Agora eu conheço um monte de pessoas que estão hoje muito melhor do que estavam na época que eu era pastor. Louvado seja Deus. Cresceram, né, na graça, no conhecimento, passaram a viver a vida cristã por eles mesmos. Então tem aquele período que nós temos que estar cuidando. Pedro estava cuidando daquela igreja. Gente, cuidado, é assim, vocês são novos ainda, vai acontecer dessa forma, advertindo como nós estamos hoje. Então cresça, tome uma atitude de fé, é você e Deus, ninguém pode cuidar da sua alma como você mesmo. Deus vai exigir de você mesmo, Deus vai exigir de nós também, como pastores, como líderes, com certeza. Mas, irmãos, o pior aluno é aquele que não quer aprender, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se tu não quiseres, ninguém pode, ninguém consegue. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo final desta live. Chegamos sexta-feira, nós estamos de terça a sexta, e eu sei, Deus, que a finalidade dessas lives é ajudar o teu povo,
abençoar o teu povo, levar uma palavra simples. Esta palavra é uma palavra que os pastores têm falado muito, meu Deus, mas entra por um ouvido e sai por outro. Eu sei, ó Deus, que existem pessoas que não querem crescer, não querem outra vida a não ser esta vidinha da mesmice, da reclamação, da murmuração, das lamentações. Ah, Deus, quantos que poderiam estar numa outra vida, bem diferente, numa outra dimensão, meu Deus. Quantos que poderiam estar hoje vivendo uma prosperidade mesmo, estão vivendo na miséria espiritual e também na miséria financeira. Pai, quantos que tiveram tudo para ser fiéis, meu Deus, mas optaram em não viver. Tiveram tudo, meu Deus, para ser bênçãos, mas optaram em não ser. Por isso, Deus, hoje pagam um alto preço. Mas eu peço que a tua misericórdia, como sempre, dentro de um posicionamento. Porque se os teus filhos não se posicionar, ou essas criaturas que ainda não são filhos, apenas criaturas, não buscar um novo nascimento, não sairão da maneira como estão. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, que eles vão de mal a pior. Senhor, nos ajude. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito, só Jesus que passou por essa terra foi perfeito, é perfeito, continua sendo mais do que perfeito. Te adoramos, ó Deus, pela vida destes que têm nos acompanhado, entre eles alguns amigos de ministério, alguns irmãos em Cristo, outras ovelhas, aquelas que um dia foram nossas ovelhas, que estes e essas possam, Senhor, viver, continuar vivendo ou voltar a viver o verdadeiro evangelho, do qual nós muitas vezes fugimos porque nos dá trabalho. Ser cristão é trabalho, sim. Ajuda-nos, Senhor. Pai, obrigado, porque um dia o Senhor se revelou a nós de uma forma muito especial e nós aceitamos e nós continuamos a viver esta vida em Cristo Jesus. Eu abençoo o final de semana de todos, abençoo, meu Deus, esses que nos ouvem, que vão nos ouvir, curai e libertai, esses que estão passando por convalescências, recuperação de uma cirurgia, ou aqueles que vão passar por uma cirurgia, Senhor, usa de misericórdia, abençoai, curai e libertai, Senhor, abra as portas financeiras para o teu povo, Senhor, aqueles que estão desempregados, Deus, pedimos também que o Senhor esteja nos livrando, nos guardando, livra-nos do homem sanguinário, do violento, do bandido, do assaltante, do homem sanguinário, livra-nos da falha humana, falha mecânica, livra-nos do homem alcoolizado, a mulher também, e que nós estejamos protegidos de balas perdidas, esse tipo de coisa. Tu conheces, venha nos blindar e a nossa oração, não só a nós, mas os nossos filhos, filhas, netos, netas, aonde eles estiverem. Guardai, protegei, é a minha oração em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória.